Segunda turma do STF decidiu, por 3 votos a 2, derrubar a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao deputado Fernando Francischini. Ele teve o mandato cassado pelo TSE por divulgações de informações falsas sobre as eleições. E o que acontece? O TSE decidiu em plenário, decidiu 6-1, pessoal, decidiu 6-1 para cassar o mandato do deputado. E aí, em uma decisão individual, Nunes Marques atropelando o plenário do TSE, que boa parte também são ministros do STF, ele derrubou a decisão. Isso te parece alguma coisa? Nunes Marques, agindo sozinho, derrubou uma decisão de um colegiado de ministros da mais alta corte. Isso te parece familiar? Pessoal, é exatamente o que aconteceu na revisão da vida toda. Só que, com essa decisão da segunda turma, já ficou restabelecida a decisão original e a cassação do deputado. Lembrando, né, a gente não vai analisar o aspecto político, né? É uma vitória, uma derrota para o governo. Isso aí tem vários canais que tratam disso. Eu quero me ater ao lado jurídico, tá bom? Então, quem que votou para manter essa decisão do Nunes Marques? Os ministros, o próprio Nunes Marques e o André Mendonça, pessoal. Atenção, o André Mendonça votou junto com o Nunes Marques, dessa vez. E quem que votou, né, para derrubar essa decisão do Nunes Marques? Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Como foi a segunda turma do STF, o STF ele tem o plenário, que aí votam os 11 ministros, e também tem a primeira e segunda turma, tá? Então, no caso, a segunda turma, né, composta por esses ministros, então o Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram e derrubaram essa decisão. Entenderam que não é possível, né? Um ministro sozinho vai derrubar a decisão do plenário? Nada disso, pessoal. Então, isso aqui realmente é uma ótima notícia, porque é igual eu falo, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo da revisão da vida toda, muita gente entendeu que ele estaria engavetando o processo, que estaria enrolando o processo. Eu sempre pedi calma. Eu falei, olha, a gente não sabe o resultado ainda, e é melhor ele analisar do que negar sem analisar, não é verdade? Tanto é que ele fez um voto favorável aos aposentados, ele deu uma aula, ele é professor de Direito Constitucional, ele deu uma verdadeira aula no seu voto, né? Trouxe vários casos, trouxe informações providas da internet, mostrando que ele está atualizado com o que o aposentado está fazendo na internet. Ele trouxe realmente uma fundamentação muito boa, muito rica. E aí, é o que eu falo, demorou, ficou 7, 8 meses, né, suspenso. Mas, quando veio a decisão, resolveu. E é isso que eu acredito também. Nossa, por que o Fux ainda não derrubou o destaque? Olha, né, eu concordo, vocês, quem me acompanha aqui, poxa, a gente está mais de um ano aqui lutando para essa causa sair o quanto antes, porque ainda que já saia, né, o dinheiro não cai amanhã, né, o dinheiro ele vai ser pago por RPV ou precatórios, tem todo um sistema de recebimento. Se você quiser mais saber sobre como funciona RPV e precatório, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Então, vocês sabem que eu, mais do que ninguém, estou aqui na luta todos os dias, né, para essa decisão sair o quanto antes. Mas, o que eu acredito que é melhor, né, leva um tempo, mas pelo menos analisa corretamente. Até porque é uma questão inédita, né, esse destaque feito 11h31 da noite, para derrubar a decisão de plenário de 6-5. Então era uma decisão inédita, realmente é melhor analisar com calma do que atropelar, do que negar o direito do aposentado e atropelar. Eu entendo assim, tá? Então, eu realmente acredito que a justiça aqui foi feita, né? Porque olha só, o ministro Nunes Marques foi o relator, ele reafirmou os argumentos apresentados na sua decisão individual, ele falou que ninguém poderia fazer aquilo, né? Não caberia violar as regras do processo eleitoral, e ele falou que era inconstitucional e defendeu. Tá bom, apresentou os dados dele. Agora,
o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Será que um ministro pode derrubar uma decisão de plenário? Uma decisão que foi feita em 6-1 no TSE, Tribunal Superior Eleitoral? Não pode. Não pode, o STF deixou isso bem claro. Né? Esse é o grande recado que fica para o ministro Nunes Marques. Né? E o ministro Edson Fachin, por exemplo, ele entrou no mérito da questão. Não vou trazer aqui, né, porque eu não quero fazer politicagem, né, mas ele entrou no mérito, ele falou que era constitucional a decisão, foi 6-1, né, ele falou que se o STF ficasse em silêncio, isso sim seria uma omissão constitucional e um descumprimento das suas nobres atribuições. Isso aí eu achei bem legal. Isso aí eu achei bem legal o Edson Fachin falar isso. Ele falou que se o STF ficasse em silêncio, isso sim seria uma omissão constitucional e um descumprimento dos deveres. Aí eu achei bacana. E o Lewandowski, ele trouxe um lado processual. Ele falou, né, que uma medida dessas seria só concedida em casos excepcionais, né, em casos de urgência, e para Lewandowski, o Nunes Marques nem poderia ter decidido. É isso que o aposentado queria ouvir. É isso mesmo, pessoal. E olha só, vamos seguindo aqui, porque vários órgãos de imprensa já destacam que o STF pretende dar um recado a Nunes Marques, que está isolado. Os ministros do STF, eles não podem chegar e tirar o Nunes Marques, né? Ele foi nomeado, foi sabatinado, mas o que acontece? Olha só, por exemplo, saiu até na Veja ali, o recado que o STF promete dar a Bolsonaro e Nunes Marques. Saiu no G1 ali. Para ministros, decisão de Nunes Marques aumenta o seu isolamento no STF. Então, o ministro está isolado, né? Nessas próprias reportagens, tiveram ministros que mostraram seu descontentamento com o que Nunes Marques vem fazendo. Olha, o cerco tá fechando, pessoal, é o que eu falei, nada acontece de uma hora para outra, mas está acontecendo no seu devido tempo, né? Muitos aposentados precisam desse dinheiro para ontem, eu concordo, e por isso que a gente está aqui, precisa sair o quanto antes. Eu concordo com isso. Só que é o que eu falei, é melhor analisar com calma, o cerco está fechando, os ministros estão descontentes, o Nunes Marques está se isolando. Então, é melhor que seja com calma, mas que seja justo, né? Que aí realmente vai lá e vai decidir, o aposentado tem direito e ninguém pode relar a mão mais. Entendeu? É melhor decidir dessa forma do que ficar, né? Então, a semana se iniciou aqui, mais uma vez, né, de forma decisiva, conforme os artigos apresentados. Agora a gente já está caminhando aí para metade, para o final da semana. Então, isso aqui realmente é muito bacana, pessoal. É muito importante você acompanhar isso aqui, né? Os ministros, eles não se identificaram, mas já demonstraram o seu descontentamento, já mostraram que essa decisão de Nunes Marques gerou desconforto na corte, né? E a ministra Carmen Lúcia, ela se posicionou, pediu que o caso fosse levado ao plenário e aí aconteceu o que todos esperavam, derrubaram a decisão dele, né? Derrubaram a decisão dele e Nunes Marques, segundo a Veja aqui e o G1, o Globo, está cada vez mais isolado no STF.